Hoje, o maior medo que as famílias têm é o filho experimentar droga. Mas interessante, as famílias não têm muito medo do filho experimentar álcool, do filho abusar no álcool. E quando nós falamos de drogas, nós estamos querendo falar de tudo aquilo que altera o comportamento e altera o humor. O mesmo risco que existe, o perigo de destruir a vida pela droga é muito semelhante pelo abuso de álcool. É que chama de droga socialmente aceita, né? E a nossa cultura aceita. Exato. Por isso que nós precisamos entender que na cultura do Brasil, o álcool e a festa fazem parte dessa cultura. Porém, não é toda a família que pode ser conivente com o álcool. Eu estava explicando o seguinte, primeiro são conceitos. Uma coisa é usuário de droga, a outra coisa é dependente químico de droga. Uma coisa é usuário de álcool e outra coisa é dependente químico de álcool. O problema é que quando é que sai de um lado e vai para o outro, é uma linha que tem muitas nuances, não é bem definido. Sim. Então a gente precisa tomar alguns posicionamentos. Eu não vou dizer que eu sou contra o álcool. Eu vou dizer que o abuso do álcool traz sérios problemas para a estrutura da família e para a saúde da pessoa. Então nós entendemos o seguinte, existem famílias que devido ao histórico familiar a bebida não deveria entrar. Exemplo, o avô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra, o tio morreu de cirrose hepática. Nesta família, o álcool não deveria fazer parte nem das atividades sociais da família. É uma casa onde não poderia ter festa com droga. Deixa eu fazer uma pergunta, se é o que você vê no seu dia a dia, que eu vejo um problema com álcool. A dificuldade ou a demora da pessoa perceber que ela está com um problema de alcoolismo. Né? Tanto que eu acredito que no os alcoólatras anônimos, a primeira coisa é a pessoa perceber que ela é alcoólatra, que ela fala, eu preciso de ajuda. Sim. Porque fato é em terapia, se você não precisa de ajuda, você não vai buscar terapia. Se a mãe leva o adolescente na terapia, sem ele achar que ele está com problema, que ele precisa não tem terapia. Então o primeiro ponto é, estou com um problema. E no álcool eu vejo que as pessoas elas têm uma elasticidade até achar que, não, eu realmente estou com problema. E até somando, Ronaldo, ao que a André está falando, eu acho interessante quando tem muita gente que acaba ouvindo o termo dependente químico e automaticamente já associa o cara que está na rua, que não toma banho. Cracolândia. Ah, não, isso aqui não. Eu não sou alcoólatra. Exato. O alcoólatra fede. A ponto de pegar em carro e sair bate no carro, não fala direito, tropeça. Eu não sou nesse nível. E aí, às vezes, a pessoa acaba não entendendo muito bem o caminho que ela tá a droga está fazendo parte, ou o álcool está fazendo parte, todos os dias ou todos os finais de semana, porque ela não se vê, porque a ponta do iceberg ainda está muito distante. Né? E aí faz uso, por exemplo, de todo final de semana, ou durante a semana, ou começa com outras drogas. Tô só um pouquinho aqui, só um final de semana. Uma balinha, porque até os nomes são interessantes, né? Sim, o docinho, a balinha, o não sei o quê, o lança, né? Os termos são para vender, né? São vinculados ao marketing, né? Sim. Então a pessoa ela se sente distante. É só para extravasar. Eu trabalho a semana inteira, agora exato. Eu quero extravasar. Vira uma desculpa, né? Vira os escapes, né? Isso. E não sabe o quanto que está gerando esse tipo de dependência, né? Esse vínculo. Olha, hoje os nossos jovens estão entrando no mundo das drogas ilícitas por volta dos 11, 12 e 13 anos. A idade de primeira experimentação é aí. E aí eles vão experimentar porque a droga, assim como o álcool, são substâncias que no primeiro momento trazem prazer. Por exemplo, qual é o filho mais vulnerável à droga e ao álcool? É o filho tímido. Porque filho tímido tem dificuldade de arrumar namorada. Filho tímido tem dificuldade de se soltar na escola. Dificuldade de arrumar emprego.
Mas de uma quando ele bengala bebe, ele perde a timidez. Sim. Como o filho que usa droga, num primeiro momento, ele melhora como filho. Eu tive filho na droga. Eu tive um filho alcoólatra e eu nunca vi o meu filho alcoolizado. Porque quando o meu filho bebia demais, ele cheirava cocaína e a cocaína cortava o efeito da bebida. E meu filho chegava inteirão em casa. Então, quando os nossos filhos começam a usar droga, eles até melhoram como filho. Mas tudo aquilo é uma situação artificial. Então, uma coisa é a gente ter o jovem de 12, 13, 14 anos bebendo ou experimentando, fumando maconha. Outra coisa é você ter uma pessoa já adulta. Tá. O grande problema é que, por exemplo, o alcoolismo é uma doença que para se instalar demora muitos anos, 15 anos, 20 anos. Então aquele garoto que começou a beber uma latinha de cerveja aos 12 anos para experimentar e depois aos 16 já estava bebendo com os amigos e depois aos 18, 19, quando foi na faculdade, ele bebia todos os dias, lá por volta dos 30, 35 anos, ele começa a desenvolver a doença do alcoolismo. Tá. Já o jovem que cheira cocaína aos 13, 14, provavelmente aos 18 ele já é um dependente químico de cocaína e esse uso só vai acentuar e vai crescer. Porque primeiro o indivíduo, quando vai usar droga, ele usa o dinheiro que ele tem. Então, o dinheiro que está no bolso é o limite do que eu posso usar. Depois, se ele começa a usar muito tempo, aquela droga anterior, ela já não dá o mesmo efeito. Então, ele tem que aumentar a dose, a frequência, e vai gastar mais dinheiro. E quando acabar o dinheiro, ele vai começar a vender as coisas dele. Depois disso, ele vai começar a fazer pequenos furtos em casa ou na empresa da família. Sim. Então, há uma progressão do que vai acontecer. Agora, o foco de tudo isso é o que nós, pais, podemos fazer agora. Porque o problema está instalado. Olha, eu posso falar que não existe, que na minha casa não vai acontecer. Ou está sob controle. Não existe família blindada. O problema está aí e é permanente. As estatísticas são meio imprecisas, mas eu diria o seguinte, que é provável de que de cada 2 filhos, um venha experimentar algum tipo de droga ilícita. E é provável que daqueles que experimentam, de cada 10 que experimentarem, um vai desenvolver a doença chamada dependência química. Então, qual seria a melhor prevenção para o problema da droga e o abuso do álcool? Prevenção é não experimente a primeira vez, porque pode gostar, pode se adaptar. O meu filho me disse que a primeira vez que ele cheirou cocaína foi amor à primeira vista. E aí depois foi uma busca desesperada para repetir aquela experiência aparentemente prazerosa. Então, aí eu lembro daquela propaganda que teve um tempo atrás, onde falaram a droga, se droga fosse ruim, ela não seria droga, ela não viciaria. E que não era para falar, não, mudou o jeito de se fazer propaganda, a parte do marketing, de não se falar, não use droga, droga é ruim, porque você está falando uma mentira. Se droga fosse ruim, você não ficaria viciado. E como que a gente enfrenta isso? Nós devemos dizer e falar a verdade. Droga é algo que dá muito prazer, é a primeira resposta. Segundo, a droga e o álcool aliviam a dor que eu carrego dentro do meu coração. Então, o uso de droga e álcool funciona como remédio para as minhas angústias, tristezas e frustrações. Só que com o tempo, o organismo desenvolve tolerância. Aí eu vou precisar de mais bebida, de mais droga, vou ter que gastar mais dinheiro e em algum momento eu vou perder o controle entre o dinheiro que eu tenho e a quantidade de droga que eu uso. Aí é aquela situação em que no fim de semana ele gastou todo o dinheiro do salário, é a situação em que ele gastou todo o dinheiro do salário e ainda vendeu o telefone celular, perdeu o controle. Aí já quando há essa perda de controle, não é mais usuário, aí já é dependência. Mas a pergunta sempre volta, o que é que nós, pais e mães, podemos fazer hoje, agora? Como é que eu enfrento esse problema dentro do condomínio? Primeiro, a gente tem que olhar quais são os valores da família. Infelizmente, existem famílias que acham que o filho fuma maconha e não tem problema nenhum. Como há famílias que acham que o filho chegar bêbado em casa não tem problema nenhum.
Então a família vai se acostumando com essas situações aparentemente normais, se torna normal, e nós não sabemos aonde isso vai terminar. Se torna normal ou o mecanismo de defesa é uma negação porque eu não sei lidar com isso? Outro dia uma mãe perguntou assim para mim, o que você tem contra a maconha? Eu falei, olha, teoricamente eu não tenho nada, porque é uma escolha de cada um. Mas eu preciso te dizer algo. Primeiro, a maconha é uma droga que desmotiva o filho ao estudo. Usuários de maconha tendem a abandonar a escola. Usuários de maconha tendem a não terminar um curso superior. Já começou 3 ou 4 faculdades e não termina nenhuma. Segunda coisa, a maconha afeta muito a memória. Então, normalmente, esquece mais rápido o que aprendeu e tem mais dificuldade de aprender coisas novas. Então, uma pessoa que chega no mercado de trabalho com uma memória fraca, que chega no ambiente de trabalho, nessas situações de com desmotivação, ele nunca vai ser um empresário. Outra fala que hoje muito divulgada, a Rede Globo, tudo. Maconha também não está como remédio. Eu sei que é o óleo, que não sei o quê, mas muita gente vem trazendo para o autismo, para o Alzheimer. Eu tenho uma sogra com Alzheimer. Eu tive um sogro com Alzheimer, onde a violência era enorme. E vi uma reportagem, ele já faleceu, e vi uma reportagem onde o filho começou a cuidar com a maconha e houve uma melhora na agressividade. Sei que não é essa maconha que fumam, é toda uma parte, mas gostaria que você falasse um pouquinho para não ficar essa confusão de que a droga é ruim. Maconha é uma planta que tem várias substâncias dentro dela, cada uma produzindo efeitos bons e efeitos desagradáveis. Tá. Dentro da maconha existe uma substância chamada THC, que é o que o jovem gosta, que dá o barato, que dá a brisa, mas que traz esses outros problemas. Mas ela também tem outras substâncias que, quando isolada da planta, dentro de um laboratório e transformada em medicamento, ela tem uma utilidade. Então, o problema é que a mídia fala maconha. E nós deveríamos dizer o seguinte, são substâncias extraídas da maconha. Não são todos os alcaloides da maconha que vão dar isso. Acontece que nós estamos falando de maconha fumada, num baseadinho, pelo meu filho, escondido atrás do muro da escola ou com os amigos. Tá. Esse é o problema que vai acontecer. Quando a gente fala de crack, precisamos deixar bem claro, gente, crack é cocaína. Sim. É cocaína misturada com outras coisas. O poder do crack, o prazer do crack não é pelo crack, é que ele é absorvido pela mucosa do pulmão. Então é a cocaína fumada que entra pela mucosa do pulmão e ela chega no cérebro numa quantidade avassaladora em pouco tempo. E por que o crack é viciante? Porque esse prazer é muito rápido e passa muito rápido também. Toda droga que dá prazer, mas passa rápido, ela se torna mais viciante. A cocaína, quando você cheira a cocaína, você demora aí 5, 10 minutos para ter algum efeito. Ainda fica mais 40, 50 minutos. Ela demora mais tempo para ter o resultado e para passar o efeito. Mas o que nós precisamos dizer aqui é o seguinte, existem famílias mais vulneráveis. Eu pergunto para vocês, olha, para você que muitas vezes tem uma filha, como saber se aquele namorado que tua filha trouxe semana passada para te apresentar, daqui a 15 anos não vai virar um marido alcoólatra? Como saber se o namorado da tua filha não vai virar alcoólatra? Quem é o jovem que tende mais facilmente a desenvolver a doença do alcoolismo? Simples. Aquele que diz, eu posso beber. Sabe aquele garoto que quando está na faculdade, vai no barzinho e bebe uma cerveja, bebe outra, e não deixa o garçom tirar as garrafas vazias para ele dizer para todo mundo, eu posso beber? É esse que vai virar alcoólatra. Agora, se ele tivesse bebido 2 doses de vodka e vomitou até as tripas, passou mal, teve ressaca, teve dor de cabeça, esse nunca vai virar alcoólatra.
Então, quem vai virar alcoólatra é quem bebe e não tem ressaca, quem bebe e não tem dor de cabeça, quem bebe e não passa mal. Nós temos que dizer isso. O jovem que diz, eu posso beber porque eu bebo e não acontece nada, é esse o jovem de risco. Agora, se a pessoa insiste na bebida, o corpo também acaba até se acostumando. Então, na bebida é um raciocínio, no uso de droga. Mas ainda assim, o que é que eu, pai, mãe, avô, vó, que moro num condomínio, posso fazer diante do meu filho ou do meu neto que está fumando maconha ou está tendo um comportamento, no mínimo, preocupante? Então, a gente vai dizer o seguinte: as famílias precisam entender que estamos diante de um problema novo, preocupante e que tende a aumentar. Quando eu fiz a minha pós-graduação em dependência química em 2012, há 10 anos atrás, as estatísticas diziam que o uso de droga no Brasil era 2%. A média mundial naquela época era 5%, e eu me lembro que no Canadá era 7%. Quer dizer, no Canadá tinha muito mais droga do que no Brasil. A nossa situação era boa. Em 2015, uma pesquisa chegou à conclusão que no Brasil já tem 3% de usuários de droga ilícitas. Enquanto o Brasil saiu de 2 para 3, o Canadá foi de 7 para 14%. Se você amanhã manda o seu filho ou dá ao seu filho a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, é quase certeza que ele vai voltar fumando maconha. Inglaterra vai voltar fumando maconha. Porque nos Estados Unidos tem mais gente fumando maconha no ensino universitário do que universitários fumando cigarro comum. Então, eu pesquisei o Canadá exatamente para fazer intercâmbio com a minha filha. Sempre gostei muito do Canadá, né? E entrei num grupo lá, onde começaram a falar de droga. Se você quer liberar ela, então não é assim. Você mima muito e não sei o quê. E diz que no Canadá tem a educação na escola sobre droga. Então, mas a educação na escola, ela não consegue vencer o fato de que essas substâncias dão prazer. É igual falar para você sobre comida. Gente, comer pastel, comer pizza é gostoso. Tem gente, eu tô acima do peso, a luta que é para tentar controlar peso. Eu não consigo nem controlar peso. Imagine se eu tivesse uma droga junto. Sim. Mas a gente precisa dizer uma coisa. Quando eu fui fazer minha pós-graduação, a primeira coisa que meu professor disse, e eu digo isso e, por favor, presta bem atenção. A droga acompanha o dinheiro. Droga não é coisa de pobre, droga não é coisa de favela, droga é coisa de classe média. Quanto maior o salário do pai ou da mãe, mais vulnerável o filho é para a droga. Então, o primeiro fato de que na nossa região a droga está instalada é porque temos dinheiro demais circulando. Não há controle. É mesada daqui, é dinheiro para ir na festa, é dinheiro para ir no cinema, é dinheiro para o Uber. É a questão do dinheiro. Então, se eu quero que o meu filho fique mais protegido contra a droga, eu devo fazer um controle financeiro da vida dele. A droga acompanha o dinheiro, nunca esqueçam disso. Um ponto interessante para a gente frisar aqui é o auxílio que os pais dão para os jovens, né, financeiro, né, uma mesada, o que for, mas que ele consiga explicar, né, o que vai ser utilizado. Isso aqui então é um valor que, desse montante, isso aqui sai para a sua escola, esse aqui é para o seu transporte, esse aqui é para a sua alimentação, esse aqui é para o seu lazer, né, para você fazer uma viagem e tal, e ter um certo controle. Mas às vezes, para uma determinada família, o que seria esse valor também, né, Ronaldo? Isso que é complicado. Falar, eu vou dar R$1.000 para meu filho, tem família que às vezes dá 5 mil, 10 mil. Eu posso estar falando besteira porque você tem mais experiência que eu. Mas o que eu reparei em algumas escolas que minha filha estudou aqui, uma excelente escola de inglês, por exemplo, e vi muito isso lá, esperando ela, e vejo em algumas famílias que conheço. O problema do dinheiro, sim, está livre. Tem mãe que dá o cartão para o filho gastar. Cartão, tá com você. A agenda com o motorista, sai daqui, leva a lista, natação, faz não sei o que, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá.
A exigência hoje de mídia, eu tenho que ser, porque esses filtros aí, né? Eu não posso ter ruga, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar isso. E você não cansa. Tenho que ser inteligente, tenho que falar bem. Gente, nem Mulher Maravilha. Tem que ser como a gente está sendo massacrado hoje. E o que me assusta, eu gosto muito de ficar no TikTok. E o que me assusta, a quantidade de gente, de adolescente se suicidando, desistindo. Exatamente por esse peso da sociedade. E alguns jovens que eu acabei falando, conversando, até alguns amigos da minha filha de outros lugares, eu não converso com meu pai. Ou ele está viajando, ou tem um motorista, ou tem não sei quem. Eu não converso com minha mãe. Eu não. Gente, isso eu acho que pesa muito. Então, mas vamos lá, mesma pergunta. O que é que eu posso fazer hoje para enfrentar isso dentro da minha casa? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é, dentro da minha casa, criar um ambiente favorável à escuta. Perfeito. Mas a escuta sem julgar, sem condenar e sem dar conselho. Eu quero te ouvir.